Oi, saudade de vocês. Nossa aula de língua portuguesa hoje vai falar sobre pontuação, entonação e expressividade. São pontos fundamentais para que nós possamos fazer uma boa leitura e para que nós possamos escrever bem. Vamos ver as páginas 29, 30, 31, 32 e 33. Espero que vocês gostem e curtam bastante. Então, vamos lá. Pontuação, entonação e expressividade. Atividade oral escrita. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. A gente falou bastante sobre isso nas aulas do MIT, eu fiz vários exemplos, eu li vários poemas para vocês. Na fala, nós podemos modular a voz, isso é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação é uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente lê um poema, é como se fosse uma cantiga, do jeito que ele nos envolve, parece que tem uma musicalidade? É sobre isso que a gente vai falar agora. Em situações diferentes, dependendo das nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Veja os exemplos a seguir. Cebolinha, o que você fez com o seu cabelo? Nada. Peguei uma ventania no caminho. Então, a Mônica, né, ela faz o ela tem um ponto de interrogação, exclamação, então ela se assusta, né? Depois ela faz uma pergunta: Cebolinha, o que você fez com o seu cabelo? E o Cebolinha responde: nada, só peguei uma ventania no caminho. Então, nós estamos aí usando alguns pontos. Aí, agora vocês vão responder. O que expressam os sinais interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho? Eu falei já, né? O que significa? Agora eu quero saber o que significa o ponto de interrogação associado a esses sinais aqui, ó, em volta da Mônica, né? Como que a gente olhando aqui para a Mônica, o que a gente vê? Ela tá feliz? Ela tá assustada? Qual a expressão que a Mônica tá passando para nós? E o jeito que o Cebolinha fala, olhando para baixo, com a mão para trás, ele deu atenção, ele ignorou, ele não gostou da pergunta, ele gostou da pergunta. Então, são várias coisas que nós podemos analisar nessa tirinha. São 3 partes da tirinha e nós podemos analisar várias coisas. Depois a gente vai falar novamente sobre o poema Voo. Né? Voa para o seu ninho, o último verso do poema, ele tem as reticências, né? Qual a entonação que a gente dá de voz diante das reticências? E qual o sentido que esses sinais podem expressar nesses? A reticências não dá a ideia de uma coisa que não foi terminada, que não está acabada, né? De que ainda vai acontecer alguma coisa, de certo suspense, de que a história não está completa. A reticência serve para isso. Aí vamos lá, a gente vai ler agora um trecho de um texto informativo. Pombo Correio. O pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério? A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se um dos seus pés uma mensagem que ela levará até a sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correio. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido no hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Então, é de Charles Leroux, O Segredo das Pedras Gravadas, Escrever e Comunicar, São Paulo.
Esse Pione 2004, página 38, coleção Radar, e foi adaptado. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Os sinais destacados acima são as aspas e os parênteses. Por que vocês acham que aqui, a mensagem até a sua casa está entre aspas? Porque o sua casa de forma figurado, porque o pombo não tem casa, né? Então, que ele vai levar em determinado lugar. Ele acha que é sua casa. Por que na França foi colocado entre parênteses? Para referência de que Paris fica na França. Agora, a gente vai treinar com voz alta a leitura do texto. Escolho a expressividade a ser dada. Agora, leia os quadros abaixo. Aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. Lembra que nós falamos do sentido verdadeiro, do sentido figurado e sentido real, mais ou menos isso. Parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. Ou seja, o parênteses é sempre usado para complementar aquilo que está se dizendo ou para explicar, um comentário. E a aspas é para indicar que a palavra foi usada diferente do usual ou quando nós usamos a fala de terceiro. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto e nesse texto eu pego uma frase de um poeta, de um escritor ou de um amigo. Essa frase eu tenho que colocar entre parênteses, porque não é minha fala. Entre aspas, pois não é minha fala. Agora um pouquinho de desafio. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leio em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado para cada caso. Gente, eu vou ler sem nada de pontuação. Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica, descobriram que assando a massa 2 vezes reduzia a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Fernanda Santos, Organização Especial Recreio e Curiosidade, São Paulo, abril de 2012, verso 2, página 6, é adaptado. Então, fica até difícil da gente falar porque a gente não tem para respirar. Então, o que seria? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que assando a massa 2 vezes reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Perceberam a diferença de um texto para o outro? Agora vocês vão reescrever o texto, colocando os sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor. Entregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar uso ou sentido especial de uma palavra. Agora a gente vai organizar o que a gente estudou, Vamos lá, pontuação. Pontuação pode marcar o final das frases. Ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação e reticências. A pontuação ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. Indica a expressividade e a intenção do autor. Então, dependendo da emoção que você quer colocar, se você quer uma coisa dramática, se você quer uma frase que pareça que você esteja bravo, que você esteja gritando, tudo isso você consegue através da pontuação. Ela é importantíssima. Agora a gente vai ver uma coisa que a professora acha muito legal, produção de texto, poema. Agora é vez de vocês criarem um poema.
Vou ler para vocês a canção Quero, de Thomas Roth. Quero ver o sol atrás do muro, quero um refúgio que seja seguro, uma nuvem branca sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero uma floresta em lugar da cidade, uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você. Quero espaço em bolhas de sabão. Escorregar pelas cachoeiras, pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol, fazer cristais com gotas de orvalho, cobrir de flores campos de aço, beijar de leve a face da lua. Então, é Thomas Roth, Quero. Aí tem aqui onde que está disponível a música. Como que nós vamos fazer esse poema? Com as palavras, o compositor criou imagens. Procure imaginar o que ele quis dizer com as expressões nuvem branca sem pó nem fumaça, asas do girassol, campos de aço, beijar de leve a face da lua. Qual teria sido a intenção nesses versos? Apenas divertir e entreter? Sensibilizar e emocionar? Brincar com as palavras e sons? Os poemas que vocês vão escrever devem começar com quero. Faça uma pequena lista do que vocês vão colocar para completar a ideia de quero. Se vocês têm uma lista, é muito mais fácil de organizar as ideias, né? O que vocês querem para vocês ou para o mundo que vocês vivem? Esse será o assunto do seu poema. Por exemplo, eu vou fazer o meu. Quero que tudo acabe. Quero que tudo volte a ser como antes. Quero poder brincar nas ruas. Quero poder estudar, né? Então, é tipo assim, coisas que eu quero que volte tudo ao normal, né? Quero que tudo vá se normalizar. Mas a gente não pode esquecer que é poema. E o poema, ele tem que rimar. Então, eu tô falando aqui agora, ó, para vocês terem uma noção, é 1h26 da manhã. Então, eu não fiz um poema rimando, mas só para vocês terem uma noção de como que vocês querem escrever. Então, vocês vão colocar o que quero e depois o que vocês vão querer e alguma coisa que rime com isso. Podem ser coisas que vocês desejam muito ter, podem ser seus sonhos, coisas que existem apenas na sua imaginação, como as histórias fantásticas, objetos de seres de um mundo maluco, ideias para um mundo melhor. Converse sobre a intenção de vocês, brincar com as palavras, desenhar imagem com palavras, como nos poemas visuais que vocês já viram, emocionar quem lê o poema, fazer rir, divertir ou qualquer outra intenção. Para quem vocês querem escrever? Apenas para os colegas ou para outras pessoas de várias idades? Porque se a gente está escrevendo para a nossa idade, a gente vai usar um vocabulário nosso. Se a gente quer escrever uma coisa mais abrangente, a gente tem que usar um outro tipo de vocabulário, né? Eu, por exemplo, sempre que eu escrevo um poema, eu sempre escrevo um poema que emociona. Porque a minha, como se diz, a minha veia de escrita, o que eu mais gosto de escrever, do meu lado poético, ele é mais romântico, ele é mais, que eu posso dizer, sonhador, então ele quer trazer coisas maravilhosas, como se o mundo fosse perfeito, permeado de amor e sabedoria, essas coisas. Então, eu faço poemas que emocionam. Tem algumas pessoas que fazem poemas que nos fazem rir, divertir, ou qualquer outra intenção, tá? De informar, de criticar, dá para escrever de várias coisas. Aí vamos lá, a escrita. O desafio, como escrever? Façam arranjos para expressar de forma bem diferente e criativa o que vocês colocaram nas linhas. Lembre-se que o poema tem que haver versos, estrofes, rima, ritmo, combinação de palavras de forma criativa, entre outros recursos. Lembra daquilo que a professora sempre fala para vocês.
Você gasta seu batom de cereja, eu tomo cerveja. É uma coisa que fica na cabeça. O que são versos? Cada linha do poema é chamado de verso. Estrofes são os grupos de 4, 6, 8, 10 versos. Fez uma estrofe e pula uma linha. Rimas, que são rimas? Aquilo que combina. Cereja com cerveja. Ritmo, que dá musicalidade, que nós falamos sobre isso hoje também. E a combinação de forma criativa. Nós podemos usar palavras diferentes. Não esqueça que você pode empregar bastante a linguagem figurada. O poema nos permite isso. Você não precisa ser ali ferro e fogo. Aí, revisão da escrita. Releiam o que vocês escreveram. Gente, a gente tem que reler várias vezes, tá? Depois de muito tempo, talvez vocês consigam fazer alguma coisa sem ter que ler e arrumar. Mas provavelmente a gente tem que ler várias vezes e reescrever. Veja se as ideias ficaram claras, se vocês conseguiram colocar tudo o que queriam, ou se acham que o poema atende às intenções que vocês tiveram. Escrevam e ilustrem o poema numa folha de papel sulfite. Aí aqui era para a gente fazer um sarau na sala de leitura, mas nós não podemos fazer isso, pois estamos em casa, pandemia. O que nós vamos fazer? Vocês vão gravar áudios, né, lendo esses textos e vão me enviar no privado, tá? Então, vocês vão treinar a entonação, a altura da voz, a pronúncia das palavras e a forma de se expressar, inclusive com gestos. Aí, vocês vão me mandar isso. Quem quiser mandar vídeo fazendo isso, igual a professora faz, ótimo. Me mandem no privado, tá? Para que eu possa ver a forma que vocês estão falando, fazendo e reproduzindo. Então, é um desafio muito legal, muita coisa para fazer, muito interessante, um assunto que eu gosto demais. Ajuda? Já sabe. Chama no WhatsApp que a professora está lá pronta para atender vocês. Boa produção de texto e vamos ficar feras na pontuação. Nós vamos ficar feras na entonação e nós vamos ficar feras em expressividade. Beijo, galerinha!